Queridos amigos, muita paz a todos. É com muita alegria que voltamos nesta noite à nossa atividade, em especial numa noite chuvosa para a nossa cidade, o que sem dúvida nenhuma nos alegra e nos motiva muito, considerando essa quadra difícil que temos atravessado de seca nessa nossa região. Agradecemos também aos que nos acompanham pela internet e estendemos o nosso abraço àqueles que, porventura, venham a nos ouvir daqui a alguns dias através da gravação dessa palestra. Para a noite de hoje, nós separamos alguns comentários em torno desse tema mais geral, o amparo divino, a partir das nossas reflexões mais recentes sobre o sermão profético de Jesus. Jesus proferiu alguns sermões, dentre eles, talvez os mais expressivos sejam o Sermão do Monte, que será o tema do nosso evento do Carnaval, o chamado Sermão da Despedida, que é aquele conjunto de prédicas sobre o Consolador prometido que Jesus profere com os discípulos na chamada Ceia Pascal ou Jantar de Despedida, aquele momento que antecede a crucificação, e o chamado Sermão Profético, que está narrado no Evangelho de Marcos, que ocorre a partir da observação dos discípulos a Jesus. A narrativa do evangelista diz que estavam Jesus e os seus discípulos na cidade de Jerusalém, e a grande construção daquela cidade, em torno da qual praticamente tudo se realizava, era a construção do templo, que tem uma importância enorme ainda hoje para os judeus e para a história do cristianismo também e para a história do judaísmo. E os discípulos teriam observado à frente de Jesus, sobre a imponência das paredes do templo. Vede, mestre, que belas paredes tem o nosso templo, que é um objeto arquitetônico de profunda beleza e admiração nos dias de hoje, e que era também um objeto arquitetônico de grande beleza, admiração e de muita reverência para os judeus à época de Jesus. E, à frente dessa observação, Jesus teria respondido aos discípulos que não restaria pedra sobre pedra daquela construção. Essa afirmativa do mestre motivou, na sequência, que Pedro, Tiago e João tivessem chamado o mestre à parte para entender a que ele se referia, porque o templo já houvera até ali sido construído e reconstruído algumas vezes nas disputas pela cidade de Jerusalém. Aquela era a fortaleza que os dissidentes, os inimigos, os opositores sempre buscavam vencer e derrubar. E para responder à pergunta ansiosa dos discípulos, de que de fato não ficaria pedra sobre pedra, Jesus profere então o chamado Sermão Profético, que tem um conjunto de prédicas sobre a transição da terra. Lá para as tantas do seu discurso, Jesus lembra que os tempos serão chegados e aqueles que estiverem na Judeia não fujam de lá. Os que estiverem no terraço não fujam para cima das casas. Ai das grávidas! E que serão dias de terremotos, serão dias de dores, serão dias em que irmãos estarão contra irmãos, nação contra nação, em que os filhos entregarão aos pais, e que se não for a misericórdia de Deus, nós não suportaríamos viver aqueles dias. E a sentença, que é a mais emblemática, para mim talvez, é a que Jesus profere, aquela lamentação, ai das grávidas. Confesso aos amigos que durante muito tempo, esse foi talvez um dos trechos da mensagem de Jesus que eu tinha muita dificuldade de compreender, pelo simbolismo contido nas palavras, pelo raciocínio profundo de Jesus e pela minha imaturidade, certamente. Mais recentemente, eu tenho voltado a esse sermão e tenho me deparado com outras possibilidades de compreensão que me levam a ainda mais admirar a mensagem de Jesus, o seu raciocínio
e a forma como ele nos apresentou, a partir da pergunta dos discípulos, o que seria a visão desses tempos de transição que estamos passando. É bem verdade que a antevisão de Jesus sobre o mundo é algo sui generis singular. Certamente ali, a partir daquela pergunta e na situação de intimidade com os discípulos, Jesus deve ter tido uma visão do que seriam os tempos futuros da Terra, quando nós, os espíritos que habitamos em processo evolutivo, nesse ritmo, muitas vezes muito devagar, muito lento, de vivência das leis divinas, de vivência da sua mensagem, nos encontraríamos de forma incontornável com os dias de transição. A apresentação que Jesus faz, ela serve também para outros momentos da história da humanidade. Nós já tivemos momentos agudos de deflagração de guerras num contexto transnacional. Nós já tivemos N situações de dores e aquelas muitas situações, se nós trouxermos para o nível mais primário da compreensão, em que as famílias se dilaceram. Mas talvez nós nunca tenhamos estado de forma coletiva e com a assistência da imprensa num momento em que uma sentença de Jesus parece fazer muito significado ou ter muito sentido para nós nesses dias. Ai das grávidas. Essa era a sentença em relação à qual eu mais tinha dificuldade de interpretar. A ponto que, num dado momento da minha leitura e compreensão, eu cheguei à conclusão simples de que não seria possível que aquela sentença de Jesus estivesse desconectada daquele sermão como um todo, ou que ela fosse, como eu havia pensado em outros momentos, algum erro de tradução. É que, de fato, eu não consegui entender. E só mais recentemente, nesse contexto mais agudo da transição, eu tenho voltado a esse sermão e a essa sentença especificamente, e ela tem feito muita razão para mim. Ai das grávidas. Nós estamos vivendo um momento em que, no contexto local em que nos encontramos, vivemos esse surto relacionado ao mosquito da dengue, à transmissão da zika, e temos testemunhado o nascimento de uma geração de crianças portadoras de microcefalia. E a sentença de Jesus, no nível referencial, passa a fazer muito sentido, e no nível simbólico passa a fazer muito mais sentido para nós, porque ela nos fala especificamente desse momento de transição e que estamos todos implicados. Os que estão na Judeia, o que significa a simbologia daquele espaço de conexão com a espiritualidade, diz o texto, permaneçam aí. Ou seja, nos tempos agudos da transição, precisaremos manter a sintonia, a confiança, a tranquilidade. Aqueles que estão em outros espaços, que não são exatamente os da conexão com a espiritualidade, como os que estão no campo, diz a certa altura o sermão, os que estão no terraço da casa não terão tempo de mover-se. E diz Jesus, cuidai para que a vossa fuga não se dê no sábado, o que é uma interpretação, aliás, é uma alusão àqueles momentos da nossa vida em que nós damos a pausa, o descanso, e não queremos que nada nos perturbe ou desejaríamos que nada nos perturbasse, mas parece que quando nós estamos nesse momento que significa a tranquilidade em nossas vidas, nós somos surpreendidos pelos furacões de problemas emocionais, psicológicos, sociais e, às vezes, que atingem o âmago da nossa família. Estamos todos implicados, inclusive, como dissemos, nesse momento, aquelas que estão grávidas, as que desejam ter filhos, as mães de uma forma geral. Porque estamos testemunhando um momento que é singular para todos nós e que apresenta com muita clareza essa transição que estamos vivendo. E muitos têm apontado, de forma às vezes imatura ou ingênua em algumas pessoas, para os indícios do fim do mundo. Evidentemente, diante da
perspectiva espírita, nós sabemos que não se trata do fim do mundo, mas sabemos que se trata de um momento mais agudo da transição planetária, conforme Allan Kardec estuda no livro A Gênese, no texto memorável São Chegados os Tempos, em que há uma dissertação do codificador e uma brilhante dissertação do espírito Arago sobre esse momento que a Terra atravessa, em que nós marchamos individualmente no nosso processo evolutivo, mas essa marcha só tem significado e só tem sentido e só se faz na sua totalidade quando nós marchamos também no grupo, quando o grupo avança. A pedagogia divina é uma pedagogia que não prevê o ranqueamento dos melhores, mas que prevê a evolução do grupo. Então, de forma diferente do que nós temos visto nas nossas escolas, a pedagogia divina nos incita a que, ao mesmo tempo que nós façamos o nosso empreendimento para o processo evolutivo, nós estejamos também em conexão com o grupo. E há determinados episódios que nos tocam, nos falam muito a emoção. Esses casos da microcefalia, que só em nossa cidade já se fala num número de 120 crianças que estão sendo acompanhadas, assim como em outros lugares, nos falam profundamente a solidariedade. Nós estamos diante de um desafio coletivo no processo evolutivo que significará para todos nós, em brevíssimos anos, a mudança de uma perspectiva, que será para a perspectiva da inclusão. Nós precisaremos lidar com essas crianças e com suas famílias numa perspectiva inclusiva, para que essas existências que estão vindo para este momento na Terra, aproveitar as nossas experiências coletivas, o conjunto de tudo aquilo que nós já conseguimos elaborar em termos de solidariedade, de afeto, lhes sejam úteis em suas existências. E estamos tematizando isso por duas razões. Uma, para logo mais adiante voltarmos ao tema específico dessa palestra, o amparo divino nos tempos de transição. E a outra, para lembrar que essa matéria provavelmente entrará na pauta da mídia muito rapidamente esses dias, porque já se tem notícia que o Procurador-Geral da República elaborou uma espécie de decreto entre os textos que ele pode elaborar e que são de sua competência, para remeter ao Supremo Tribunal Federal, amparando-se numa medida anterior do Supremo Tribunal Federal relativa aos anencéfalos, de que na Constituição brasileira, na sociedade brasileira e com amparo do Estado brasileiro, será possível o aborto de crianças que forem detectadas no período da gestação com microcefalia. Então, nós estamos num momento muito grave da transição, porque ao mesmo tempo que em nossas terras, nos nossos limites, no nosso Nordeste, muito limitado em certos aspectos, mas também muito caracterizado por outros aspectos, como a afetividade do nordestino, e nos limites e nas vantagens que tem o nosso país, um conjunto de espíritos conseguiu, junto ao coração amoroso de Jesus e dos espíritos que dirigem os destinos do Brasil, a oportunidade para reencarnar em nossas terras com essa feição, que aos nossos olhos, a falta de melhor palavra, é uma feição de uma existência marcada por limitações, por deficiências, porque não encontramos outra palavra para defini-los nesse momento. Então, esses espíritos estão vindo à Terra não num processo por acaso, sem supervisão. Ao contrário, esses espíritos estão encontrando em nossas terras o devido amparo, segundo a misericórdia divina, para que os seus processos existenciais possam prosseguir. Para que aqui, nessa condição, que as nossas palavras ainda apontam com limitação, na falta de outra, eles possam ter o que seria um intervalo em seu processo evolutivo, a fim de assimilarem novas habilidades para que eles possam prosseguir
nessa grande etapa que nós chamamos de transição planetária, que haverá ainda de se estender por décadas e esperamos que não avance tantos séculos, mas que haverá ainda um bom tempo nesses 3 primeiros séculos desse milênio para que esse processo de transição se faça. Essa matéria ela é muito importante para todos nós espíritas, porque nós estamos absolutamente convencidos, nós temos as maiores evidências do amparo divino. Não há como defender o contrário. Todas as nossas vidas, todos nós que aqui estamos, os que nos assistem pela internet, se nós perguntássemos assim, cite da sua existência um exemplo de amparo divino, talvez nós tivéssemos dificuldade de selecionar aquele evento que evidencia o amparo divino. Mas as leis brasileiras, a justiça brasileira, que ainda não está mergulhada na mensagem de Jesus, que ainda não espelha de forma equilibrada ou equalizada as leis divinas, tem conseguido encontrar brechas para supostamente legitimar aquilo que todos nós sabemos é ilegitimável, porque nós não temos nenhuma força, nenhuma prerrogativa, nenhuma condição de dizer quando a vida começa, muito menos quando ela deve terminar. Nós estamos nessa experiência, aprendendo a acolher as experiências as mais diferentes, até para que em cada uma delas, com suas limitações e com suas habilidades, nós possamos ver a grande misericórdia divina revelando-se em cada situação. São tempos do sermão profético, mas são tempos também em que o amparo divino tem se revelado, como diz o próprio sermão profético, de forma ainda mais intensa. Porque se não fora, como diz Jesus, a misericórdia divina, nós não suportaríamos esses dias. Tanto é que, por vezes, as reiteradas notícias da mídia sobre as catástrofes que são próprias desse momento chegam a nos agastar de forma intensa e nos causam um certo aborrecimento, porque elas nos trazem uma lembrança de outros tempos na Terra em que nós éramos muito mais imaturos e que duelávamos por coisas muito menores, muito mesquinhas, e agora, num novo momento do nosso processo evolutivo, olhos postos na mensagem de Jesus, nós identificamos o amparo divino em todas as circunstâncias. Esses dias, mais especificamente ontem, ouvindo o seminário de Alberto Almeida, na 63ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, ele contou uma experiência muito impressionante e que depois nós tivemos a oportunidade de que ele detalhasse um pouco mais. Quem assistiu vai lembrar da experiência que ele contou de uma colega que o visitou em Belém e narrou o drama pessoal, que é um drama típico desses dias de transição planetária. Essa colega havia sonhado que seria mãe de gêmeos, e ela não tinha filhos ainda. E aquele sonho lhe trouxe uma emoção muito forte, uma espécie de despertamento de um certo compromisso espiritual com 2 espíritos. E ela narrou, logo na manhã que se seguiu a esse sonho, ao marido, que eles certamente seriam pais de gêmeos, e o seu desejo de que essa situação se efetivasse em breve. E, curiosamente, o seu esposo, na mesma ocasião, relatou para ela que naquela mesma madrugada havia sonhado que seria pai de uma criança portadora de deficiência. E espíritas que ficaram inicialmente impressionados, mas perceberam que as 2 narrativas eram parte, certamente, de uma mesma vivência espiritual, em que eles deveriam ter sido advertidos de que seriam pais. E nesse processo de 1 ou 2 crianças, numa mesma gestação, seriam pais de uma criança com deficiência. E passaram, na sequência, a envolver aquela ideia da paternidade e maternidade em vibrações de paz, em vibrações de afetividade. Então, logo, a gestação confirmou-se. E, para a alegria do casal, confirmou-se gestação de gêmeos. Todavia, essa gestação
foi até o 7º mês e o parto precisou ser antecipado, entre outras situações, porque já havia sido detectado que ambas as crianças eram portadoras de microcefalia. Mas a mãe não havia tido Zika, para surpresa dos médicos que a acompanharam. E Alberto, então, narrou as dificuldades iniciais desse casal, dessa família, inclusive dos médicos que ainda estão construindo um conhecimento para o manejo, para o trato das crianças e de suas famílias. E o que me chamou a atenção na narrativa é o momento da conexão dos pais com o amparo divino, porque esse exemplo serve para eles, mas também serve para mim e serve para nós. Nesses dias de transição, muitas vezes aquela notícia do pessimismo, né, de que no passado era melhor, que o mundo não tem jeito, que o mundo vai acabar, que nós estamos quase a uma espécie de bancarrota, por vezes é uma notícia, uma voz que assume e que toma voz, toma corpo em diferentes lugares da sociedade. Nós temos visto, às vezes, que somos muito tímidos para apresentar, não a versão contrária, mas a versão exata dos fatos, de que estamos todos sob um amparo divino, que esse amparo não nos tem faltado e que precisamos nós outros sintonizar, de fato, com o amparo divino, para que nós possamos percebê-lo em sua intensidade. Se nós pegássemos aquela imagem que apareceu na mídia alguns meses atrás, quando os cientistas detectaram, confirmando parte da teoria de Einstein, uma espécie de rede que amortiza a força de gravidade para que os corpos celestes não colidam um com o outro, essa imagem que apareceu na mídia, ela é profundamente forte, emotiva, para explicar a nossa situação em relação ao amparo divino. Nós estamos imersos no amparo divino. Resta-nos olhos de ver, ouvidos de perceber, serenidade para sintonizar com o amparo divino e conseguirmos, então, naquilo que é o aparente caos dos dias de transição, da confirmação do sermão profético, nós identificarmos o amparo divino e qual como se estivéssemos guiados por um Wi-Fi, pudéssemos caminhar na nossa vida, tomando as melhores direções, as melhores decisões, aliás, na direção dos objetivos maiores de nossa vida. Então, voltando para o caso dos pais, dos gêmeos, que foi o que me comoveu e me chamou a atenção, essa amiga narrava, então, ao seu amigo Alberto Almeida, as dificuldades iniciais, inclusive da própria adaptação das crianças fora da vida intrauterina, nos primeiros dias que se seguiram ao parto, o estranhamento das crianças, o quanto elas choravam nos 2 primeiros meses, aquele momento todo de adaptação para toda a família, não apenas para os reencarnantes. E certo dia a mãe estava com ambos no neurologista, quando o médico apresentou, na sua forma, na sua linguagem, aquilo que seria praticamente uma sentença de morte a longo prazo. A sua afirmativa inicial era de que aquela mãe médica se conformasse, porque ela sabia que a medicina não tinha uma resposta efetiva e que seus filhos seriam limitados ao longo da vida e não se poderia precisar quanto tempo eles iriam viver. A narrativa dessa pessoa diz que, imediatamente a esse diagnóstico absolutamente precoce e fundado num paradigma materialista de medicina, as crianças começaram ambas a chorar. E a mãe ouviu o diagnóstico, decodificou do ponto de vista médico e ficou absolutamente inquieta. E foram para casa, e quando chegou em casa, essas crianças não se acalmavam, não se tranquilizavam, e ela também não, até que num dado instante ela lembrou-se de que era espírita, e lembrou-se da prece, e então o seu amigo nos contava que ela simplesmente colocou as crianças no berço, mesmo chorando, e começou a orar. E a partir de certa altura, na sua prece,
ela começou a falar àquelas duas crianças, dizendo que elas haviam sido recebidas naquela gestação, naquele lar, naquela família, com profundo afeto, que os pais sabiam que haviam se comprometido com elas antes desse percurso para que elas voltassem e que essa reencarnação lhes fosse a mais útil possível e que pudesse durar o maior tempo possível, que lhes fosse útil e necessário. E mais do que isso, concluía aquela sua fala indireta àquelas crianças, dizendo que estavam todos eles, os dois filhos, os seus pais e os demais familiares, sob o amparo divino. E Alberto nos contava da grande admiração da mãe, do seu entusiasmo fazendo essa narrativa, quando disse que foi aí, nesse momento, em que, em meio a uma prece, a uma fala que ela fez, aquelas duas crianças que choravam e que aparentemente não compreendiam o que ela estava dizendo, porque só tinham 2 meses e tinham todo um comprometimento neurológico, aquelas crianças, ambas, pararam de chorar naquele mesmo momento. E uma situação de profunda tranquilidade, uma sensação, aliás, de profunda tranquilidade, disse a mãe que narrou a história, invadiu não apenas o quarto, mas toda a casa, a ponto de eles, os pais, sentirem essa vibração em diferentes cômodos da casa. Me chamou muito a atenção essa narrativa por esse aspecto que foi especial, específico, próprio daquela família, mas que pode ser para qualquer um de nós. Porque nós caminhamos por vezes e demoradamente em algumas situações, muito mais do que 2 meses, nessa relação que é um tanto às cegas em qualquer processo, nos esquecendo de que estamos imersos no amparo divino. E se 2 crianças de 2 meses puderam sentir a vibração daquelas palavras, a afetividade daquela mãe, o que não diremos nós, adultos, com um conjunto de experiências em nossas vidas. Então, essa hora que nós estamos vivendo, de muitas dificuldades, e não estamos querendo aqui fazer um desenho cor-de-rosa, nem dizer que esse mundo está fácil, nem de que o mal não está ali, não está dentro de nós, não é essa a nossa intenção. Nós estamos querendo, de fato, reconhecer que essa hora é profundamente difícil, não apenas pela transição que se coloca em si, mas pelos conteúdos emocionais que ainda estão dentro de nós, que tornam essa hora muito difícil. Mas a semelhança de outros que já atravessaram situações muito mais difíceis do que a nossa, a desses pais nesse momento me comove muito, a semelhança de outros que já atravessaram horas difíceis, a conexão com o amparo divino está ao nosso alcance. Resta que nós nos coloquemos nessa condição de sintonizar, de buscar esse amparo, de senti-lo, de esperar que ele venha e de deixá-lo acontecer em nossas vidas, porque há determinados momentos que nós desejamos resolver as situações ao nosso modo e sempre ansiosos, desejamos respostas muito imediatas. Não sei se foi na última palestra de Rossandro ou na antepenúltima, que ele usou um exemplo muito interessante, em que ele disse que nós colocamos as situações na mão de Deus, mas nós ficamos digladiando com o Deus para que Ele nos devolva e que nós tomemos conta da situação. É ainda a nossa imaturidade. Nós achamos que conseguimos gerenciar a nossa vida, a vida do outro, a vida do planeta, muito melhor do que as leis divinas. É ainda muita imaturidade de nossa parte. Quando nós reconhecemos as nossas limitações, e dentre essas limitações nós reconhecemos que, não obstante delas, nós temos uma espécie de antena capaz de captar imediatamente as demandas divinas, nós nos sentimos absolutamente confortáveis nesse processo, porque nós reconhecemos os nossos limites, mas nós reconhecemos também que, não obstante esses limites, nós recebemos o amparo capaz de nos fazer resolver a questão. E aí, nesse momento, se alguém lembrou daquela última parte da parábola do filho pródigo, fez uma inferência bastante adequada para isso.
Quando o filho pródigo resolve que ele precisa entregar a sua vida ao amparo divino e deixar de vitimizar-se, de responsabilizar terceiros ou de negar o impulso que ele havia tomado e que deu à sua vida um contorno diferente daquele que estava programado, ele não só empreende o caminho de volta com muito mais dinâmica, com muito mais condição e com muito mais qualidade de fazer esse caminho de volta, que é o caminho do autoencontro consigo mesmo, como imediatamente ele se conecta com esse amparo divino. O final da parábola do filho pródigo diz que o pai o esperava. E o pai pede para que uma festa seja dada ao seu filho, que esse filho tem direito a roupa nova, sapato novo e um anel, uma aliança no dedo como símbolo dessa reconciliação. Na verdade, essas imagens todas que estão nessa profunda e belíssima parábola do filho pródigo, ou parábola dos dois filhos, falam da sintonia com o amparo divino. Quando aquele, ou quando cada um de nós decidimos nos colocar nessa conexão com o amparo divino, nós imediatamente acessamos os recursos da misericórdia divina em nosso favor. E isso não significa uma perspectiva egoística, significa nós nos colocarmos na direção daquilo que no universo existe para que a nossa experiência evolutiva tenha o melhor rumo possível. Então, como espíritas, nos cabe lembrar que, em vez da lamentação ante os fatos inoportunos que acontecem, antes aquelas situações que nós classificamos como tragédias, antes aquelas situações que parecem apontar para o caos, nos lembremos que tudo isso é a aparência do processo de transição que aí está. Nós temos visto, na verdade, muitas outras evidências de situações que demonstram de forma efetiva o amparo divino. O Espírito Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, diz uma mensagem já muito citada aqui em várias palestras, que o socorro chegou antes. O socorro sempre chega antes. E quando nós passamos a situação aflitiva, que amainamos a nossa emoção e conseguimos recuperá-la, raciocinando, logicando sobre a situação, não raro nós conseguimos identificar a presença efetiva do socorro divino que chegou antes. E ficamos muito felizes quando conseguimos nos conectar com esse socorro divino. E quando não conseguimos, fica a lição para que possamos estar alerta a esse amparo divino que tudo sabe, tudo vê e tudo provê. O Espírito Emmanuel, no livro Segue-me, no final de uma mensagem intitulada O Teu Concurso, em que ele fala dessa nossa contraparte para com o amparo divino, apresenta-nos uma síntese bastante interessante. É o último parágrafo da mensagem em que ele diz: em síntese, Deus te ajuda para que te ajudes e dar-te-á sempre o auxílio máximo, desde que não faltes com o teu concurso no desenvolvimento e no aperfeiçoamento da obra da criação, pelo menos com o mínimo do que sabes, do que podes e do que deves fazer. Essa síntese de Emmanuel, muito pertinente, nos fala dessa situação de mão dupla. O amparo divino está ao nosso dispor. Nós precisamos acessá-lo. Mas, no âmbito da misericórdia divina, não existe a situação da inação. Existe sempre a ação. Então, quando nós demandamos o amparo divino, nós somos demandados para que esse amparo de fato chegue e se faça através das nossas ações, sejam essas no campo do nosso pensamento, da nossa emoção, das nossas palavras ou, de fato, da nossa ação física efetiva. E Emmanuel diz que esse desenvolvimento e esse aperfeiçoamento requisita, no mínimo, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós podemos e aquilo que nós devemos fazer. Então, a essa altura do nosso conhecimento sobre as leis divinas, sobre a mensagem de Jesus, sobre o Espiritismo, nós já sabemos uma porção de coisas
que nós devemos fazer. Às vezes, o nosso encaminhamento está no limite entre saber o que nós devemos fazer e a coragem para tomar aquela iniciativa do que nós devemos fazer. Porque ainda muito marcados por experiências anteriores, nós estamos naquele momento da nossa existência em que, como dissemos no nosso grupo de estudo hoje, talvez seja a primeira existência no nosso longo curso evolutivo em que nós estamos tendo os primeiros momentos de consciência meta-reflexiva sobre a vida e sobre a evolução. O que significa dizer que parece ser nessa existência que pela primeira vez nós estamos refletindo de forma mais detida, de forma mais profunda sobre a nossa existência e começando a tomar atitudes mais consentâneas com as leis divinas, ou pelo menos desejando de forma mais consciente, mais consistente, tomar decisões em que nós não venhamos mais a afrontar as leis divinas, não venhamos mais a fugir do amparo divino, ao contrário, nos colocar ao seu dispor, à sua gerência, para que nós possamos, enfim, achar o caminho da vida e não mais caminhar por atalhos. O Espírito Joana de Ângeles, também sobre esse tema, nos traz uma mensagem muito interessante em Vida Feliz, que separamos para essa noite, a fim de que nós possamos ler sentença a sentença e entendermos melhor esse amparo divino. Ela diz: Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida. Nós sabemos disso, do ponto de vista cognitivo, nós já sabemos disso. Mas nós precisamos, do ponto de vista emocional e atitudinal, tornar esse conhecimento cognitivo uma regra de procedimento. Permitir que Deus comande as nossas próprias vidas. E nós permitimos que isso ocorra, por exemplo, em atitudes muito simples, quando nós passamos, no mínimo, a orar antes de iniciar o nosso dia. Quando nós passamos a orar para encerrar o nosso dia. Quando nós passamos a realizar de forma sistemática o Evangelho no lar em nossa casa, semanalmente ou mais do que uma vez por semana. Quando nós passamos a serenar as nossas emoções, permitir um espaço mental antes de tomar uma atitude, a fim de que nós possamos ter sobre o evento, sobre a circunstância ou sobre a situação, uma visão mais panorâmica, saindo de um ponto de vista menor, muito pessoal, para uma visão mais panorâmica. E muitas vezes, tomar uma decisão desse porte exige silenciamento, exige uma atitude de mais calma, mais reflexão, descondicionando-nos daquilo que tem sido a marca dos nossos tempos, que é a resposta online, instantânea, imediata. A conexão com o amparo divino exige de nós essa quietude interna para que nós possamos ouvir essa resposta divina, perceber essa resposta divina chegar e conseguir atuar à sua gerência, ao seu comando. Prossegue a benfeitora Joana de Ângeles dizendo: o que te ocorre mereces, a fim de conquistares novas marcas na escala da evolução. Há situações em nossa vida que nós costumamos, de fato, entender que nós merecemos. E nós achamos que nós sempre merecemos as benesses, as alegrias, as conquistas, o sucesso. No nosso mundo, isso é a ordem do dia. Mas nós nunca conseguimos entender de imediato que nós merecemos a situação adversa. Um diagnóstico difícil, um filho com microcefalia, uma tragédia familiar, nós temos uma imensa dificuldade de aceitar que nós merecemos. O nosso amigo André Luiz Peixinho, certa vez, num seminário aqui na AME, disse que a lei de evolução poderia ser resumida em 3 palavras. Nos ocorre aquilo que é justo, que é merecido e que é necessário. E confesso que ouvir essas palavras de Peixinho, naquele momento, me fez ficar de forma muito impactada e repeti-las. Eu acho que eu repeti essas 3 palavras
durante alguns minutos, que eu não lembro quantos. Aquilo que me ocorre é justo, é merecido e é necessário. Porque se Deus é soberanamente justo e bom, não nos ocorreria nada que não nos fosse justo. Se Deus é soberanamente justo e bom, e é o amor por excelência a ponto de arquitetar o universo para a evolução dos seus filhos, não nos ocorreria aquilo que não nos fosse merecido. E se Deus é soberanamente justo e bom, não nos ocorreria aquilo que não nos é necessário. Algo que fosse desnecessário destoa com a lei de evolução, que está tão bem resumida lá na resposta à questão 115 de O Livro dos Espíritos. Nós nascemos simples e ignorantes e o nosso destino é a perfeição. A diferença é que entre o início e o fim, Deus dá a cada um, de forma individual, uma missão com o fim de nos fazer progressivamente nos aproximar dele. Então, nos dá missões, eventos, circunstâncias, situações que são justas, são merecidas e são necessárias. Então, aquilo que nos ocorre, nós merecemos. Mas a perspectiva espírita, em relação a isso, não é uma perspectiva pessimista, né? A situação está ruim é porque eu mereço. O país está ruim é porque nós merecemos. A transição está ruim é porque nós merecemos. Não é nesse sentido pessimista. É na perspectiva da resignação dinâmica, que é um conceito apresentado por Joana de Ângeles. A resignação dinâmica significa observar a vida nas suas dificuldades, nos seus contornos, sintonizar com o amparo divino e ouvir a intuição do amparo divino para o que é que pode ser feito nessa situação que nos coloca ainda mais na sintonia com esse amparo divino. O que ora nos ocorre, nós merecemos. Imaginemos todos nós se aqueles atletas paraolímpicos que estão disputando a Paralimpíada no Rio de Janeiro tivessem simplesmente fenecido ante os diagnósticos que receberam. A humanidade perderia o espetáculo do ressurgimento, da ressignificação, do soerguimento. Porque o que nós estamos vendo agora é muito mais importante em termos de humanidade do que o que nós vimos há um mês atrás. Porque nós estamos agora podendo assistir àqueles para quem o mundo materialista disse para eles que não havia um lugar. Mas como filhos de Deus, eles sintonizaram com o amparo divino, os seus familiares, aqueles que vieram ao seu encontro nessa conexão com o amparo divino, e lhes mostrou que eles tinham habilidades para além daquilo que o mundo materialista dizia que eles não tinham. Então, na perspectiva da mensagem de Jesus, esse evento ele é muito mais importante do que o anterior. Esse evento era o que deveria ser transmitido em tempo real ao longo de todo o dia, para que nós olhássemos a essas situações e pudéssemos entendê-las como espelhos no qual nós podemos nos refletir, não com a perspectiva da competição, mas com a perspectiva da superação. Porque todos nós temos limitações, deficiências todos nós temos. Podem não estar externas num membro físico, mas às vezes são evidenciadas no nosso campo emocional. E nós precisamos praticar o esporte da solidariedade, da convivência, do amor ao próximo, do auto-amor, do auto-perdão, para, nessa grande vivência de evolução, nesse grande momento da nossa vivência, nós possamos superar aquilo que nos limita, aquilo que ainda nos paralisa. Diz Joana de Ângeles: Deus é Pai misericordioso e vela por ti. Essa é uma condição essencial. Nós só precisamos introjetá-la. Deus vela por nós e vela individualmente, de forma particular, desde que nós o acessemos, aliás, desde que nós nos permitamos sentir esse seu cuidado por todos nós. Jamais te consideres desprezado, resvalando pela rebeldia e pela blasfêmia, que são os nossos comportamentos anteriores, né? Muito bem colocados naquela expressão que ficou tão conhecida no humor brasileiro,
de que aquilo de ruim que nos acontece é porque nós jogamos pedra na cruz. Isso é uma blasfêmia. Porque se nós avaliarmos as leis divinas, ainda aquilo que o paradigma materialista rotule de ruim para nós, não é ruim. É justo, é merecido e é necessário ao nosso processo evolutivo. E nós somos um espírito em evolução. Nós podemos estar num momento que aparentemente é de dificuldade, mas é o nosso momento evolutivo de superação. E por fim, aliás, antes do fim, o texto diz: o homem deve treinar a coragem e a resignação, sem cujos valores permanece criança espiritual. Deus não tem preferência e nos ama a todos. Deixa-te conduzir pelas ocorrências que não podes mudar e altera com amor aquelas que te irão beneficiar. Desesperar-te nunca. Essa penúltima sentença desse texto do livro Vida Feliz, que é o capítulo 169, nos lembra da oração da serenidade, que de forma resumida e sintética pede para que nós tenhamos a sabedoria de saber mudar aquilo que pode e deve ser mudado e para não alterar aquilo que não pode e não deve ser mudado. E é de fato a síntese da sabedoria da vida na Terra. Mudar aquilo que pode e deve ser mudado, nos diferentes contextos, no campo íntimo, emocional, no nosso campo cognitivo, na família, no trabalho, na sociedade em que nós estamos inseridos. O que é que pode e o que deve ser mudado? Mas o que será que não pode e não deve ser alterado para o nosso próprio bem? Porque sempre que nós nos achamos mais inteligentes do que a misericórdia divina, nós queremos alterar aquilo que não pode e não deve, para o nosso próprio bem, ser alterado nesse momento. Então, nesse instante em que a sociedade parece convulsionar, e de fato convulsiona, a nós os espíritas cabe a perspectiva do otimismo e cabe a vivência desse detalhe que é a diferença em tudo, o amparo divino. Nós não estamos na Terra por acaso, não nos ocorre aquilo que nós não merecemos ou que nós não precisamos, e nesta hora de grande convulsão social, precisamos apresentar as evidências de que Deus comanda as nossas vidas e que precisamos nos colocar ao seu dispor para, como na oração do Pai Nosso, a sua vontade seja feita aqui na terra e nos céus. Muita paz a todos.